Bom dia a todos os nossos associados e as nossas associadas. Dizer que é um prazer redobrado nesse mês de agosto, estar aqui presente neste evento realizado pela Associação dos Advogados de São Paulo e pelo Fórum Jurídico Brasil-Alemanha. Um prazer receber aqui esses professores, e eu dou inicialmente o meu bom dia e as boas-vindas ao professor Jan Dirk Hark, ao professor José Roberto de Castro Neves, professor Nelson Neri Júnior. Agradeço de maneira empenhorada também a professora Karina Nunes Fritz, que é quem tem nos possibilitado essa interlocução com os professores da Alemanha, país que ela tem uma formação bastante acadêmica, bastante profunda, e que permite que a gente possa trazer aos nossos associados essa troca entre os dois sistemas jurídicos. Agradeço também de maneira muito especial a nossa conselheira da Associação dos Advogados de São Paulo, a Clarice Freschiani Lara, que conduzirá esses trabalhos agora dessa manhã, e dizer que, em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, nós temos esse mês todo dedicado à advocacia, e nós não poderíamos ter um início de semana melhor do que ter a presença desses professores que tanto contribuem para o conhecimento, para a troca acadêmica, para a interlocução do direito, e num tema extremamente relevante como é esse, a respeito da alteração das bases do negócio jurídico, principalmente agora em tempos de pandemia, onde se discute tanto a repercussão dos efeitos da pandemia para os contratos, para os pactos sociais. Então, eu gostaria, mais uma vez, aqui de agradecer a todos os que nos acompanham, a nossa audiência, e agradecer principalmente aos nossos professores e a Karina, que foi a grande organizadora desse evento. Eu passo agora a palavra à Clarice, que conduzirá os trabalhos dessa manhã, desejando a todos e já com a certeza que nós teremos aqui um rico debate sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada, presidente Viviane. Bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação recebê-los neste mês da advocacia, em que a ASP propicia tantos eventos relacionados a temas jurídicos variados, tecnologia, diversidade, assuntos que efetivamente impactam o dia a dia de advogados e advogadas. E, em especial, o tema deste webinar, alteração das circunstâncias e quebra da base do negócio, trata de tema, como mencionado pela presidente Viviane, de especial relevância nesse contexto de pandemia. E como é marca da nossa associação, esse seminário tem a grande qualidade de associar profundo conhecimento acadêmico com repercussões práticas concretas no dia a dia dos operadores do direito. É uma grande satisfação ter nesse painel professores de tão alto nível, especialistas no assunto que será aqui debatido. Eu agradeço, em primeiro lugar, a nossa moderadora e coordenadora, a professora Karina Nunes Fritz, que é advogada, professora e parecerista, doutora pela Humboldt-Universität de Berlim, Alemanha, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, presidente do Fórum Jurídico Brasil-Alemanha, autora da coluna German Report do portal Migalhas. Eu agradeço também ao professor Jan Dirk Harker, que é professor da Universidade de Jena, Alemanha, juiz no Tribunal de Justiça de Jena, autor de inúmeros livros e artigos, com destaque aos seus comentários ao Código Civil Alemão, BGB para nós, BGB para os alemães, com a minha pronúncia muito pobre de alemão, mas são o Zuergel Kommentar zum BGB e comentário histórico crítico ao BGB, organizado, entre outros, pelo professor Reinhard Zimmermann, do Instituto Max Planck de Hamburgo. Eu também cumprimento o professor Nelson Neri Júnior, que dispensa apresentações, um grande processualista e um grande civilista, professor da PUC de São Paulo, doutor em Direito pela Universidade de Erlangen-Nürnberg, na Alemanha, advogado e parecerista, membro fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, autor de diversas obras, inúmeras obras relevantíssimas para o nosso sistema jurídico, entre as quais os seus
famosos comentários ao Código Civil e ao Código de Processo Civil brasileiro. E, last but not least, o nosso professor José Roberto de Castro Neves, advogado, doutor em Direito Civil pela UERJ, mestre pela Universidade de Cambridge, professor universitário, escritor e um dos maiores especialistas na obra de William Shakespeare no Brasil, daí o last but not least, em homenagem. Mais uma vez agradeço a participação de todos e passo a palavra à professora Carina Nunes Fritz. Muito obrigada. Muito obrigada, Clarice, pelas suas generosas palavras e apresentações. Eu gostaria de agradecer imensamente à ASP pelo convite, na pessoa da nossa presidente, Viviane Girardi, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje e fomentar esse diálogo cada vez mais com direito brasileiro e direito alemão. Vamos, então, dar início já aos nossos trabalhos. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o professor Jan Dirk Harker, agradecê-lo pela sua generosidade de estar aqui conosco nesse dia, falando de um tema tão importante atualmente, como a nossa presidente destacou, e de uma teoria, professor, que é muito falada, mas muito pouco compreendida aqui no Brasil. Então, nós estamos ansiosos por ouvir falar sobre a teoria da base do negócio. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Agradeço muito o convite e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre a teoria da quebra da base do negócio na Alemanha em geral e especialmente na Alemanha nessa época de pandemia. E vou começar agora com o meu PowerPoint. Dá para ver? Bom, está funcionando. Sim. Bom, eu quero começar com a história desse instituto, que já começa na Idade Média, mas quero poupar-lhe a maioria dessa história e quero começar com a teoria do Winscheid, do século XIX. O conceito da quebra da base do negócio tem um antecessor nessa doutrina de Winscheid, que sobre a assim chamada condição prévia. A condição prévia é, na verdade, não uma condição no sentido próprio, mas era uma condição diferente. Uma condição diferente que, em caso de falta, não resulta na invalidade do negócio, mas dá aos contratantes o direito de recusar o cumprimento, a execução do contrato. Essa doutrina não foi adotada pelo legislador de 1900 e não se acha no BGB de 1900, porque o legislador nessa época achou que interrompe tanto o princípio da vinculação contratual que não deve ser admitido. Nós temos que lembrar que nessa época a situação econômica era muito estável na Alemanha e nesse processo da legislação achou que podem vir tempos quando existem contratos com grande desequilíbrio. Mas logo depois chegou já na época da Primeira Guerra Mundial e no início da fase da República de Weimar, já na década 20. E nessa época da década 20, o Paul Erdmann, que era, por acaso ou não por acaso, quem sabe, o genro
do Bernhard Windscheid, desenhou a teoria com um nome que ainda é famoso, a quebra da base do negócio, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Foi no início da década 20, 1921, e já antes dessa obra do Erdmann tinha os primeiros julgamentos do Reichsgericht, do Tribunal Imperial, tentando respeitar essa nova situação econômica que entrou com a guerra. E com essa teoria depois foi quase imediatamente adotada pela jurisprudência e foi usada para lidar com esses casos de aumentos do preço. No início, não os casos mais dramáticos eram os casos da hiperinflação de 1923, mas já antes, na época da Primeira Guerra Mundial, tinha esse aumento dos preços por causa de restrições à importação. Tinha muitos produtos que não podiam mais ser importados no Império Alemão, e por isso tinha muitos contratos com prestações com grande desequilíbrio das prestações. Mas a jurisprudência e doutrina eram já no meio da década 20 pacificada, foi tudo claro como tratar esses casos. A contratante que perde com o contrato tem o direito ao ajuste do contrato ou pode dissolver o contrato. O que aconteceu depois? Na década 30 e especialmente na época do nazismo, na verdade, não muito que tinha consequências práticas. Era só a fundamentação do conceito, que mudou com a teoria de Karl Lorenz. Ele atacou, não atacou, ele corrigiu o Erdmann num aspecto, e o aspecto é que o problema é que já tinha no conceito de Windscheid que é tudo derivado de uma vontade que, na verdade, não existe. Erdmann e Windscheid, eles presumiram uma vontade das partes a um equilíbrio contratual, que, na verdade, não existe. Todo mundo, toda contratante busca as suas próprias vantagens e não as vantagens do outro. Por isso, era só uma ficção, essa vontade das partes a ter um equilíbrio no contrato. Isso mudou com a teoria de Karl Lorenz. Ele fundou todo o direito de ajustar o contrato no princípio da boa-fé objetiva. E com isso, é claro que esse direito, um direito que é dado pelo sistema jurídico. Não é um direito que resulta de uma vontade especial das partes que, na verdade, nunca, na realidade, nunca existe. Após a Segunda Guerra Mundial, também não aconteceu tanto
Na verdade, o Bundesgerichtshof, o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior, a instância em cima na área civilista, ele manteve a jurisprudência do Tribunal Imperial completamente, quase não tinha discussão muito sobre na jurisprudência, também não na doutrina tanto, só que, claro, tinha muitos menos casos de aplicação. Por duas causas. Primeira é que depois da Segunda Guerra Mundial tinha muita legislação sobre a conversão da moeda e sobre a transformação econômica, e por isso muitos problemas que tinha depois da Primeira Guerra Mundial não tinha nessa época mais. E, claro, começando na década 50, a Alemanha vivia num estado economicamente muito estável, quase até hoje, e por isso esses casos onde acontece um grande equilíbrio quase não existem. Uma exceção era a reunificação. A reunificação de 1990, nessa época tinha alguns casos, mas eram mais casos do direito da herança. Se alguém fez um testamento não pensando que um dia vai ser a reunificação, eram poucas questões de direito das obrigações, mas mais do direito da herança. E por isso era um instituto aceitado, mas não tanto aplicado nessa época. Que interessante é que é um instituto que existia e que era aceitado por quase 100 anos, sem uma base especial, sem uma base concreta no Código Civil, no BGB. A única base era essa cláusula geral de parágrafo 242, Treu und Glauben em alemão, boa-fé objetiva no Brasil. Essa cláusula de parágrafo 242 é muito parecida à regra de 422 do Código Brasileiro, só que o Código Brasileiro também fala sobre a conclusão do contrato. Essa 242 de BGB só fala sobre a execução, o cumprimento do contrato, não sobre a conclusão, mas além disso é quase a mesma coisa. Mas isso era a única base no BGB para esse instituto que existia por 100 anos na jurisprudência, na doutrina, sem essa base. E isso mudou em 2002. Em 2002 tinha uma grande reforma do direito das obrigações, e nessa época foi introduzida uma norma especial sobre a quebra da base do negócio. E essa norma, a intenção do legislador não foi mudar alguma coisa, mas só integrar no BGB. E até tinha um bom efeito, porque com essa norma dá para diferenciar um pouquinho mais os elementos que tem nesse direito. Se nós vemos o texto, dá para ver que começa com as circunstâncias que se tornaram a base do contrato, mudaram profundamente, está escrito, profundamente. Isso pode dizer é um elemento factual. Esse é um pré-requisito factual.
desse direito. Depois vem que as partes não teriam concluído o contrato sabendo que vai ter essa mudança. Isso pode ser, ou é normalmente chamado, o elemento hipotético, que as contratantes teriam feito sabendo que vai acontecer isso. Depois vem a consequência legal, o direito ao ajuste do contrato. E agora vem o terceiro elemento, só depois da consequência legal, vem o terceiro elemento, na medida em que não se pode razoavelmente esperar de uma das partes adira ao contrato inalterado, que não é mais razoável, não é suportável mais a vinculação ao contrato. E no final, duas coisas. Uma é óbvio que tem que levar em conta todas as circunstâncias do caso individual, nem precisaria inserir no código, mas a outra talvez é mais interessante, é uma ressalva à distribuição dos riscos pelo contrato. Isso com essa ressalva, é para contratos de caráter especulativo. Por exemplo, venda de ações ou contratos de seguro, quando é claro que uma parte assume um certo perigo, um certo risco para isso. Bom, isso é a legislação no BGB. Agora, com a pandemia, chegou uma norma interessante na lei de introdução ao BGB, o artigo 240, parágrafo 7, e diz-se, como resultado de medidas governamentais para combater a pandemia da Covid, um terreno alugado, um local alugado que não seja residencial, não poder ser utilizado para o negócio do locatário ou só poder ser utilizado com restrições consideráveis, presume-se que, a este respeito, uma circunstância na acepção da seção 313 do Código Civil, que se tornou a base do contrato de locação, tenha mudado gravemente ou profundamente após a conclusão do contrato. Há uma presunção que tem uma alteração das circunstâncias relevantes para o contrato. Bom, o que aconteceu na jurisprudência tratando os casos da pandemia? No início, tinha julgamentos diversos da primeira instância que diferiam em alguns respeitos, mas até agora já tem quase 15 julgamentos dos tribunais da segunda instância, do Oberlandesgerichte. E para mim foi uma surpresa ver que quase não tem discussão mais. Já é tudo decidido, já é tudo pacificado. Esses julgamentos só, quase exclusivamente, se referem a contratos de locação de imóveis comerciais e tem 5 pontos que são, ou 6 pontos que são quase aceitados de todos os tribunais. Primeiro, o fechamento de negócios ou restrições não constitui uma forma de impossibilidade e não constitui um defeito, o vício da prestação do locador. Tem uma regra especial no BGB, o parágrafo 537, e fala que o locatário não será liberado do pagamento do aluguel por causas inerentes à pessoa dele. E
disso pode deduzir que o locador só é responsável por impedimentos que são ligados ao imóvel alugado. Só se o imóvel alugado não é adequado para o uso. Mas uma loja é adequado ao uso que é proibido, é o uso mesmo, mas não a loja. Isso não é um problema que se refere à loja, mas que se refere à utilização. E por isso não é defeito, não é caso de impossibilidade ou coisa assim, é outra coisa. E não é um caso de vício ou defeito ou impossibilidade, não significa que esse risco de não poder utilizar, nesse caso, na pandemia, é atribuído ao locatário, completamente. Normalmente, o risco de não poder utilizar é atribuído, tem que ser suportado pelo locatário, não é problema do locador. Mas, nesse caso, é um caso que, onde se aplica o conceito da quebra da base do negócio. E o elemento factual da quebra da base do negócio falam todos os tribunais, é óbvio que é presente, não tem discussão sobre isso, ninguém antes da pandemia esperava a pandemia. Ninguém talvez um virologista, que é em português virologista, talvez um virologista, mas o resto do mundo não esperava. É por isso, isso é claro que isso é um caso onde as circunstâncias que formam a base do negócio se alteravam profundamente. E que dá para ler até agora, já nos julgamentos, essa regra no artigo 240, parágrafo 7, na lei de introdução ao BGB, é supérflua. Um elogio ao legislador, tem julgamentos que falam ao mesmo resultado se chegaria sem essa norma. Também esse elemento hipotético não causa problema, é conectado com o elemento factual, porque se a gente acha que o elemento factual é dado porque ninguém esperava, então também é claro que as partes não teriam concluído o contrato ou teriam concluído o contrato de uma maneira diferente do que, na verdade, fizeram. Bom, então, qual é o problema? O problema, no caso concreto, é sempre esse elemento normativo. É razoável ou não que o locatário é vinculado pelo contrato. E nesse ponto é muito importante que na Alemanha tem muito apoio do governo. Muito apoio do governo aos lojistas, a quase a todas as empresas afetadas pela pandemia. Às vezes, é 75% do volume das vendas pedidas que são pagos pelo governo. Então, é difícil achar achar muitos casos onde pode dizer que é completamente irrazoável para o locatário suportar esse risco. E nesse
ponto também, isso é uma questão processual, já as ações podem já fracassar já no momento da demonstração dos fatos, porque tem julgamentos que dizem o locatário não apresentou a conta, tem que apresentar o cálculo detalhado. Quais são, incluindo todas as perdas por causa da pandemia e também todo o apoio recebido pelo governo. E se só fala, bom, o negócio fechado, não tinha cliente, isso não é suficiente para resultar nesse direito de pedir o ajuste do contrato. Mas também é pacificado na jurisprudência que não, o pré-requisito desse direito não é que a existência do locatário seja ameaçada. Que não é que ele não tem que mostrar que ele tem que entrar em falência sem o ajuste do contrato. Mas é suficiente que uma grande perda para ele é suficiente para esse direito. E quando todos os pré-requisitos são dados, também a consequência legal também não tem muita discussão. Os tribunais também, na doutrina, se fala assim, então esse risco que não dá para atribuir a uma das partes, tem que ser compartilhado. Que significa compartilhar esse risco? Muito fácil, reduzir o aluguel à metade. É só 50% do aluguel que o locatário pode exigir que o aluguel é reduzido a 50% da montante que tem combinado no contrato. Isso, para mim, foi uma surpresa ver que não tem muita discussão nesse ponto. Mas na maioria dos casos, a ação é rejeitada por causa da falta de demonstração dos fatos. Esse cálculo, isso é a coisa decisiva, esse cálculo especialmente com todo o apoio do governo para poder ver se é um caso onde não é razoável, mas aderir ao contrato. Bom, isso é a situação, é um pouquinho a história na Alemanha. Então, muito obrigado. Seria o que eu queria falar. Muito obrigada, professor Harker, pela sua aula magna para a gente, explicando desde a origem a toda a construção da teoria da base do negócio e explicando como ela tem sido aplicada, né, nesses casos agora, principalmente envolvendo locação comercial, nesse momento de pandemia. E só para lhe dizer, lhe adiantar, aqui no Brasil, nós temos também os mesmos questionamentos, né? Desde o início da pandemia, surgiu a dúvida aqui no Brasil se não seria um caso de impossibilidade ou se não seria um caso de vício enfim, uma analogia, né? A hipótese de vício na coisa locada, que seria o fundamento, digamos assim, para a gente revisar os contratos. E mais uma coisa interessante que eu achei da sua fala é que, enquanto na Alemanha o legislador emergencial
fez a ressalva de que a pandemia é, de fato, um evento extraordinário e imprevisível, que causou essa profunda alteração, e que a crítica é justamente que isso é desnecessário, porque ninguém duvida disso. Aqui no Brasil, nós tivemos uma situação contrária. O legislador emergencial da pandemia, através do artigo 7º da lei emergencial, disse que, em suma, a pandemia não seria caso autorizador de revisão contratual, ou seja, desqualificou a pandemia como um evento extraordinário e imprevisível, justamente na maior crise de saúde pública que nós estamos vivendo aqui no país. Então, às vezes, o óbvio aqui no Brasil precisa ser dito. Talvez na Alemanha não, mas aqui seria bem interessante. Mas muito obrigada pelas suas colocações, professor. Eu vou passar, então, na sequência, a palavra ao professor Nelson Nery Júnior, que foi um dos primeiros autores, há muito tempo atrás, já a defender a aplicação da teoria da base do negócio aqui no Brasil. E, professor, quero lhe agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco e dizer que é sempre um prazer enorme ouvi-lo. O senhor tem a palavra. Muito bom dia a todos. Nossa presidente da mesa, professora Karina Nunes Fritz, para mim é um prazer, uma honra dividir essa mesa com os professores Jan Dirk Harke e José Roberto Castro Neves, meus queridos amigos. E gostei muito da exposição do professor Harke, fiquei muito impressionado com a descrição histórica. Ele é um especialista em história do direito, tem vários trabalhos nesse sentido. Então, eu queria mesmo ouvi-lo a respeito disso e gostei demais da exposição dele. Acho que fez um apanhado bastante importante sobre a história e o que vem acontecendo agora na Alemanha a respeito desses problemas oriundos da pandemia do Covid-19, né? Eu estava falando com o professor Harke antes do início da nossa exposição sobre as figuras do Oertmann, depois ele me falou do Windscheid, que o Oertmann foi professor de Direito Civil na universidade onde eu estudei, lá, que é a Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg. Então, para mim, eu fico com, digamos assim, com uma nostalgia sentimental de falar coisas a respeito do Paul Oertmann, do Friedrich Lenz, que é processualista, também da minha universidade. Enfim, para mim foi um momento, um revival muito interessante do Paul Oertmann com o seu sogro, o Bernhard Windscheid, né, que é tão conhecido da gente. Professor Harke, o senhor falou em teoria das condições prévias do Windscheid. Aqui no Brasil, a doutrina conhece essa teoria das condições prévias como teoria da pressuposição. Então, essa os nossos doutrinadores falam da teoria do Windscheid com essa denominação, né? Teoria da pressuposição, que o senhor chamou de condições prévias. Bom, é a mesma teoria, enfim, entendemos tudo, mas a questão de nomenclatura aqui no Brasil é essa ideia, né, da pressuposição do Windscheid. Muito bem. A minha exposição sobre a teoria da base, ela tem por fundamento a cláusula geral de boa-fé. Então, assim como o BGB, que é uma lei alemã de 1896, está em vigor desde 1900, 4 anos de vacatio legis, o BGB foi, digamos assim, o fundamento de todo o direito civil do século XX na Alemanha, né? Então, o Oertmann, que escreveu um livro sobre a base do negócio jurídico, o livro dele chama Base do Negócio Jurídico, : um novo conceito jurídico. Esse é o título do livro do Oertmann, que é de 1921, como já falou o professor Harke, exatamente de 1921, logo depois do término da Primeira Guerra Mundial, onde os problemas econômicos começaram a ficar mais sérios na Alemanha, já devastada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, ele fundou a sua teoria e identificou essa nova figura, que ele chamou de base do negócio jurídico, Geschäftsgrundlage, e no tema da boa-fé. Ele
menciona o parágrafo 242 do BGB, dizendo, olha, pela teoria da boa-fé, as partes têm que se portar objetivamente a respeito das negociações de seus contratos, de forma a que se mantenha a base objetiva do negócio jurídico. Depois teve um pouquinho de base subjetiva, Larens revisou isso nos anos 50, e, enfim, hoje conhecemos essa teoria já com os adminículos, os acréscimos do Karl Larens a essa teoria do Oethmann da base do negócio jurídico. Mas, então, aqui no Brasil, eu chamo atenção para isso, existem algumas opiniões no sentido de que o direito brasileiro não teria adotado a teoria da base do negócio jurídico. Essas opiniões existem. Então, na nossa doutrina, há, por assim dizer, uma divisão entre aqueles que entendem que se aplica, sim, ao direito brasileiro, a teoria da base do negócio, e uma outra corrente que nega essa possibilidade. O que diz a corrente negativa? Ela diz, olha, o Código Civil brasileiro tem 2 dispositivos sobre esse assunto. O primeiro deles é relativo ao pagamento. É o artigo 317 do Código Civil brasileiro, que diz que, havendo motivos previsíveis e que torne a prestação desproporcional no momento da execução, diz ali que o juiz poderá corrigi-la a pedido da parte, essa prestação, e colocar a prestação no valor real que ela realmente tenha no momento da execução do contrato e da exigibilidade daquela prestação. Então, isso é quanto a pagamento. O outro dispositivo é o 478 do Código Civil brasileiro, que fala da resolução do contrato, da possibilidade da resolução de contratos que tenham execução continuada. Contratos, por exemplo, que prevêem periodicidade de prestações. Então, havendo uma excessiva onerosidade, então o Código brasileiro autorizaria a resolução do contrato. Então, essa corrente baseia a sua opinião negativista em 2 dispositivos do Código brasileiro, artigo 317 e 478, para dizer que aqui não foi adotada a teoria da base do negócio jurídico. Então, agora, a corrente que admite que, bom, eu fui um dos primeiros aqui no Brasil que escreveu, se não o primeiro que escreveu sobre esse tema, para dizer que não decorre de texto legislativo a aplicação da teoria da base, decorre de uma posição doutrinária que foi idealizada por Oethmann no começo do século passado, 1921, com fundamento, sim, na cláusula geral de boa-fé. Então, por exemplo, a doutrina negativista aqui no Brasil se esqueceu de que sempre foi possível resolver-se o contrato por onerosidade excessiva. Nós sempre aplicamos aqui no Brasil a teoria da imprevisão, com a cláusula rebus sic stantibus. E isso é construção o quê? Pretoriana. A jurisprudência brasileira, antes do Código Civil de 2002, já aplicava o que hoje está no 478 do Código Civil. E isso com base no artigo 1467 do Código Civil italiano, de 1942, ainda em vigor. Então, lá no direito italiano, se construiu a ideia da resolução do contrato por onerosidade excessiva, que o Brasil adotou pela doutrina e pela jurisprudência. E somente em 2002 foi positivada essa técnica no artigo 478 do Código Civil. Portanto, uma criação da doutrina e da jurisprudência do Brasil que só veio a ser, digamos assim, incorporada ao direito brasileiro, por meio do artigo 478 do Código Civil. O professor Harker, na sua exposição, disse, olha, a modificação que ocorreu no BGB, com a alteração do artigo, do parágrafo 313, que prevê a alteração das circunstâncias e as consequências, isso foi só digamos assim, uma adaptação, porque já existia isso. Então, é a lei
se adaptando à situação do direito que já existia, né? E foi o que aconteceu com o 478 do Código Brasileiro. Quer dizer, se adaptou o Código Civil de 2002 àquilo que já acontecia no Brasil a respeito da onerosidade excessiva, né? Cláusula rebus sic stantibus, teoria da imprevisão. Na Alemanha foi introduzido esse tema que eles chamam lá de perturbação da base do negócio, a Störung der Geschäftsgrundlage, né? É a perturbação da base objetiva do negócio jurídico, foi introduzido por essa modificação do 313 do BGB pela Schuldrechtsmodernisierungsgesetz de 26 de 11 de 2001, que entrou em vigor em 2002, como já falou o professor Hack aqui para nós, na exposição. Então, na Alemanha, houve, por assim dizer, uma cristalização do que já existia na doutrina e na jurisprudência e foi colocado na lei em 2002. Então, não é que não existisse ou que não poderia ser aplicado na Alemanha, porque não tinha lei, não é? Quer dizer, hoje tem uma disposição legal pormenorizada, que pormenoriza as circunstâncias e situações em que pode haver essa alteração do contrato ou resolução por meio da alteração das circunstâncias ou perturbação da base do negócio, como literalmente se pode traduzir, assim, uma tradução mais livre, o artigo 313 do BGB alemão. Muito bem. Aqui no Brasil, eu vou dizer aos senhores o seguinte: a nossa jurisprudência já aplicava a teoria da base antes do Código Civil de 2002. Esse dado é importantíssimo porque demonstra a aplicabilidade dessa teoria, não é? Mesmo antes da inclusão no direito positivo brasileiro da cláusula geral de boa-fé, no artigo 422 do nosso Código Civil. Então, eu vou mencionar aqui 2 acordos da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no nosso STJ, equivalente ao BGH alemão, lá o Bundesgerichtshof, que é o Tribunal Máximo Federal da Alemanha, depois tem o Tribunal Constitucional, mas o BGH, equivalente ao nosso STJ, o STJ decidiu, no recurso especial 32488 de Goiás, em julgamento de 7 de novembro de 1994, relator o ministro Rui Rosado de Aguiar, o julgamento foi unânime, e também aplicou essa teoria no recurso especial 73370 do Amazonas, não é? Também relatado pelo ministro Rui Rosado, um ano depois, 21 de novembro de 1995. Então, só para dar um exemplo, existem outros exemplos, centenas de exemplos da aplicação da teoria pelo STJ, mas só para dar um exemplo que já existia mesmo antes da entrada em vigor do novo Código Civil brasileiro, né, que entrou em vigor em 2003. Então, a nossa jurisprudência não era infensa à aplicabilidade e à aplicação mesma da teoria da base do negócio jurídico quando houvesse as perturbações dessa base objetiva do negócio, né? Então, a consequência disso seria modificação do contrato ou alteração das circunstâncias e assim por diante. Do ponto de vista processual, a professora Clarice Frechiani, que está aqui na nossa live, na nossa webinar aqui, sabe muito bem disso que eu vou falar agora, da questão processual. Como é que nós fazemos essa modificação do contrato, né? Então, existe um mecanismo que, no Brasil, nós podemos também nos servir da doutrina alemã, nesse particular. Existe um trabalho do Wilhelm Kisch, que era professor em Estrasburgo, onde Estrasburgo ainda era Alemanha. Hoje é Alsácia-Lorena, pertencente à França, depois da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes. Mas o Kisch, que era professor em Estrasburgo, escreveu um livro, Beiträge zur Urteilslehre, em 1903, identificando a figura da Festsetzendes Urteil, ou seja, sentença determinativa.
Então, o juiz ele constrói a nova cláusula. Então, é o que diz mais ou menos o artigo 317 do nosso Código Civil. As partes poderão pedir ao juiz que adapte a nova a prestação àquilo que é o valor real dela no momento da execução do contrato, no que tange a pagamento, por exemplo, nada mais é do que uma manifestação da sentença determinativa. Não é o juiz se substituindo à vontade das partes naquela acepção clássica de jurisdição, mas é ele participando do negócio jurídico, construindo a nova cláusula. Então, essa é uma circunstância processual bastante importante. Existe uma dissertação de mestrado da PUC São Paulo, que está publicado em livro já, chamada Sentença Determinativa do Juiz, editada pela Revista dos Tribunais, da Carmen Neri, da minha filha. Então, esse livro ela estudou exatamente essa circunstância de uma simbiose entre o direito material e o direito processual, não é? O material da alteração de circunstâncias, etc., e o processual de como isso se processa, ocorre dentro de um processo judicial, qual é a atividade do juiz para fazer essa alteração. Então, no meu modo de ver, portanto, eu sempre defendi a possibilidade da aplicação da teoria da base do negócio jurídico, já do Oettman, com a revisão do Karl Arendts, né, no direito brasileiro, com base na cláusula geral de boa-fé. Tenha ou não tenha dispositivo semelhante ao 313 do BGB, né, disseminando, descrevendo pormenorizadamente as circunstâncias de aplicação dessa teoria, haja ou não haja isso, existe sim a teoria e se aplica no direito brasileiro por conta da incidência da cláusula geral de boa-fé. Foi com base nela, parágrafo 242 do BGB, foi com base nela, cláusula geral de boa-fé, que se construiu toda a doutrina da base do negócio jurídico. Né? Então, nada obstante, exista essa corrente negativa no Brasil sobre essa aplicabilidade, né? Eu defendo e continuo defendendo, eu não me convenci do contrário ainda, da aplicação da teoria da base do negócio jurídico no direito civil brasileiro. Mas temos um pequeno ajuste para ser falado aqui, caros colegas, professor Harke, que é a superveniência de uma lei brasileira do final de 2019, que é conhecida aqui no Brasil como Lei da Liberdade Econômica. É a Lei Federal 13.874, de 20 de setembro de 2019. Então, essa Lei da Liberdade Econômica tem vários dispositivos que se imbricam com aquilo que nós estamos falando agora. Não é? Por exemplo, o artigo 1º diz: fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, né? Nos termos dos princípios constitucionais da ordem econômica, lá do artigo 170 e também 174 da Constituição Federal do Brasil. E o parágrafo 2º desse artigo 1º da Lei 13.874 diz que se interpretam em favor da liberdade econômica a boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Então, essa lei reafirma a incidência e aplicabilidade da boa-fé nos contratos no sentido de interpretação. Devem estar interpretados os contratos como sempre sendo o objeto da boa-fé, que neles incide. E essa mesma lei 13.874, ela modifica o Código Civil brasileiro em alguns aspectos. Ela modifica o artigo 421 do Código Civil, que trata da função social do contrato, coloca lá um parágrafo 1º, nesse 421, para dizer o seguinte: nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Então, não é porque o parágrafo único do 421 do Código Civil, hoje, com a redação que lhe foi dada,
pela Lei 13.874, 2019. Não é porque ele inclui ali, digamos assim, a prevalência do princípio da intervenção mínima nos contratos e que também menciona que a revisão do contrato é excepcional, não é por isso que não existe revisão contratual. É lógico que existe. O fato que ele está dizendo aqui é que as partes podem, dentro da autonomia privada, não é? Se autodeterminar num sentido um pouco mais amplo, não é? De intervenção mínima do Estado nessa liberdade contratual. Isso sim, não é? Mas a excepcionalidade da revisão contratual, ela sempre existiu no direito civil, não é? A revisão é sempre uma situação de excepcionalidade, porque o normal é que o contrato seja executado como as partes o conceberam. Pacta sunt servanda. Esse é o normal. Agora, quando há uma situação de excepcionalidade, se permite a revisão contratual. Então, a lei, na verdade, ela não acrescentou nada ao direito civil brasileiro que a gente já não soubesse e que o direito já não tivesse com essa conformação, né? E ainda acrescenta, a Lei 13.874, 2019, acrescenta um artigo a essa disposição do Código Civil, que é o 421-A. Então, ele altera o 421 normal e acrescenta um artigo que ele nominou de 421-A, dizendo o seguinte: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Então, aquilo que o professor Harke falou na sua exposição, diz o seguinte: olha, a teoria do Windscheid, da pressuposição, ou das condições prévias, e com os acréscimos da teoria do Oertmann sobre a base do negócio, tinham como, digamos assim, pecadilho, um pequeno detalhe, que era a vontade. Então, a vontade das partes, aí isso foi abandonado, o Larens melhorou essas duas teorias, né? E o professor Harke disse, olha, no contrato, não é, as pessoas não são iguais, cada uma quer a sua vantagem pessoal, então não tem uma vontade única, unificada dos contratantes para um determinado sentido, né? Cada contratante tem a sua vontade própria manifestada ali naquele instrumento contratual. Então, essa foi a exposição do professor Harke, né, justificando a alteração das teorias do Windscheid e do Oertmann pelo Larens, e que o nosso Código Civil agora diz que a presunção de paridade e simetria que existem nos contratos é uma presunção iuris tantum, evidentemente, que ela cede diante da prova em contrário, né, dessas circunstâncias. Mas o 421-A, esse novo artigo, inserido no Código Civil Brasileiro pela Lei 13.874, 2019, prevê também, no inciso 3º desse 421-A, que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, digamos assim, ratificando aquilo que o artigo 1º, parágrafo 2º dessa mesma lei estabelece. Então, eu não vejo isso, prezados ouvintes e daí os colegas da nossa mesa, eu não vejo isso como uma negação de incidência da teoria da base do negócio jurídico no direito brasileiro. O que eu vejo são as disposições do legislador de 2019, não é? No sentido de fazer com que haja uma maior liberdade na autonomia privada das partes quando celebram os contratos. Lei da liberdade econômica, esse é o nome da lei. Sim, as partes têm maior liberdade. E a lei insiste em dizer que, havendo uma situação de excepcionalidade, não está descartada a possibilidade de revisão contratual ou de resolução do contrato, né? Só enfatiza que essa circunstância é, digamos, colocada em situação excepcional. Então, essa alteração que houve no direito positivo brasileiro, no Código Civil, né, com
o advento dessa lei da liberdade econômica, não me parece deva nos causar muita preocupação, e sim uma alegria por ela ter se inserido dentro do direito civil brasileiro e, mais propriamente, dentro do direito das obrigações previsto no Código Civil Brasileiro, notadamente na parte da teoria geral dos contratos, né, por conta dessas circunstâncias que eu já mencionei. Então, senhores, eu vejo que a aplicação da teoria da base do negócio jurídico no Brasil, fazendo agora um resumo de tudo, nós temos, sim, no Brasil, circunstâncias do Código Civil, ou seja, do direito positivo, que pormenoriza algumas circunstâncias, como, por exemplo, a do artigo 317, que diz, quando diz do pagamento, que havendo uma situação extraordinária que estabeleça a desproporção da prestação no momento da execução dessa prestação, que é possível a alteração do contrato por decisão judicial. Se não houver acordo das partes para alteração, é possível que o juiz intervenha e faça essa mesma alteração por meio da sentença determinativa, né? Então, essa é uma posição do 317. 478 do Código Civil Brasileiro prevê a resolução do contrato por excessiva onerosidade. Aquele praticamente copia, quase que ipsis literis, o artigo 1467 do Código Civil Italiano, de 1942. Essas duas circunstâncias também, a elas se soma a circunstância do artigo 422 da Cláusula Geral do Boa-Fé, que proporciona a alteração do contrato ou a sua própria resolução, dependendo das circunstâncias, não é? Quando ocorrer uma quebra da base objetiva do negócio jurídico, não é? Quebrando-se a base objetiva, ou seja, naquelas circunstâncias excepcionais que já foram mencionadas, é possível, sim, pelo direito brasileiro, a alteração do contrato ou a sua resolução com base no artigo 422, Cláusula Geral de Boa-Fé. Então, com isso, eu agradeço muito a atenção que todos me dispensaram nesta manhã. Fiquei muito contente, estou contente ainda de participar da nossa mesa na companhia dos professores Jan Dirk Harke, da Universidade de Iena, e do professor, meu querido amigo brasileiro, professor José Roberto Castro Neves, grande especialista no Shakespeare, falou a Clarice, é verdade. Aliás, ele me deu um livro, primeiro, tinha acabado de sair o livro dele sobre o direito em Shakespeare, e nos encontramos, não sei se num avião, alguma coisa assim, e ele já me deu o livro que eu li avidamente logo que cheguei em casa, comecei a ler o livro. E me abeberei muito nos conhecimentos do professor Castro Neves. De modo que, com isso, eu agradeço muito e estou à disposição para eventuais questionamentos que sejam necessários. Professora Karina, e devolvo à senhora a palavra. Muito obrigado pela atenção. Professor Nelson Neri Júnior, eu que agradeço a sua aula magnífica aqui sobre a teoria da base e o Código Civil. Esse é um tema realmente muito polêmico no momento, e eu acho que nós precisamos de eventos como esse para a gente ouvir as opiniões favoráveis e contra, porque, afinal de contas, é com esse debate e a divergência de ideias que a gente vai poder chegar a um consenso e evoluir. Eu vou, então, passar a palavra agora ao querido amigo José Roberto de Castro Neves, nosso especialista em Shakespeare, que tem belíssimas obras, realmente, e cujas obras também estão na vanguarda. Eu me lembro do Teoria do Direito das Obrigações seu, que você já falava de um tema muito caro ao direito alemão, que é a responsabilidade pela confiança, e que eu fiquei extremamente feliz de ler e aprendi muito. José Roberto, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Uma boa manhã para todos. Eu queria, claro, começar agradecendo a ASP, a Viviane, gratíssimo pelo convite. Muito obrigado a Clarice e também especialmente a Karina, que me convidou para participar aqui. É um prazer, que promove esse encontro, não é, fundamental para a gente pensar, para a gente refletir. Evidentemente, eu também queria louvar as excelentes apresentações, primeiro do professor Harke, aliás, num português invejável, não é?
parabéns. É difícil a gente falar numa língua que não é a nossa, não é uma coisa simples, né? Os termos técnicos, então, parabéns, professor Hacker, e, evidentemente, a doutrina falando, né? A voz do professor Nelson Neri também é fundamental a gente ouvi-lo, é muito bom. Eu já chego, portanto, acanhado depois dessas magistrais exposições, e também eu vou tentar ser um pouco mais curto do que eu planejei ser, até pelo tempo. Esse assunto não é um assunto simples, é um assunto que, de fato, demanda uma reflexão, uma análise. Eu não conseguiria tirar nem um minuto das exposições do professor Hacker, nem do professor Nelson Neri, ao contrário, e eu vou tentar aqui resumir um pouco o que eu imaginei falar nessa manhã. Esse tema, especificamente, é um tema que não só a gente já tratou, mas na faculdade, quando eu examino esse assunto, são 2 ou 3 aulas de 2 horas para tratar de revisão de contrato no Brasil hoje, as várias exceções, enfim, então a gente, de fato, é um pupurri, é um resumo, e como todo resumo, evidentemente, a gente acaba perdendo um pouco. Eu preparei rapidamente uma apresentação, que é essa aqui, que eu vou passar para vocês com muita rapidez. A primeira, eu queria começar, professor Yandegaard, falando dessas palavras, que são palavras que não fazem sentido para ninguém, porque de fato não tem que fazer muito sentido, mas elas falam um pouco do nosso país e um pouco do nosso direito também, porque, né, bom, o Thomas Mann falou, né, eu sou um grande fã da cultura alemã, minha mãe é alemã, eu cresci ouvindo Rumpelstiltskin e as histórias todas da Alemanha, então fui do conselho do colégio alemão, então tenho uma fascinação pela cultura alemã enorme. Eu gosto de Shakespeare, eu gosto muito de Goethe também. Um dia a gente fala sobre Goethe, enfim, mas isso é um outro assunto, o Schiller, enfim, isso é uma viagem sem volta, né? E da contribuição do direito alemão, então, é extraordinária. Mas Rosa Goblet, na verdade, é a nossa bandeira ao contrário, né? É a ordem e progresso. Nós não temos uma bandeira tão elegante, tão chique como a alemã. A nossa bandeira, diferentemente, é sujeita a muitas críticas, né? As cores são um pouco berrantes, ela é difícil de escrever, e ela tem esse moto, né, do Brasil, que é a ordem e progresso, que, portanto, é uma bandeira que, se a gente, dependendo do lado que a gente estiver vendo, pode ser que a gente não consiga entender o que está escrito, né? Tem que ter a sorte dela estar do lado certo. Na verdade, a base, a frase original, uma frase do Augusto Comte, que evidentemente é um francês, que dizia amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. A gente tirou o amor de lado, que foi um problema, né? Porque tirar o amor nunca ajuda muito, né? É uma pena, né? Tirar o amor, aliás, o Wagner, quando ele começa nos Anéis do Nibelung, o Albrecht escolhe tirar o amor e não dá certo, né? Ele citar aí um clássico da cultura alemã. Mas, enfim, então ele tira amor. E aí ele fala em ordem e progresso. Isso é um moto nosso. E que são 2 conceitos que muitos reconhecem que há uma certa impossibilidade deles conviverem. Porque ou a gente tem uma ordem, e a ordem, evidentemente, é aquela ordem específica, ou a gente admite o progresso. E o progresso, necessariamente, é a quebra da ordem. Então, há uma certa contrariedade, um conflito entre esses 2 conceitos, né? O direito é a garantia da ordem. Isso é uma fundamental razão do direito. Mas o mundo, e aí estou citando Hamlet, né? The time's out of joint, né? Ou Cursed Spite. O tempo está fora, o mundo está fora dos eixos sempre, e cabe a nós, juristas, também colocá-los em ordem. Então, esse pode ser talvez uma forma interessante de estudar ou de analisar o tema da revisão dos contratos, porque se, por um lado, o direito tem a obrigação de manter uma ordem mundial, quando a ordem mundial já não existe, quando essa ordem é quebrada, nós temos que colocá-la em ordem. Então, a gente não pode perder em mente, né, que o direito, principalmente no direito contratual, que é o tema que a gente está tratando aqui, ele é um investimento por uma relação econômica qualquer, né? Nós aqui, no Brasil, temos um trabalho dobrado, porque são muitas incertezas econômicas, muitas incertezas políticas também, não é? E, neste momento agora,
com as perturbações geradas pela pandemia, essas dificuldades, essas alterações, elas se agravam, né? Então, nós, juristas, nós, advogados, nós, profissionais de direito, somos chamados, então, para tratar dessa ordem que, de alguma forma, é quebrada. E é o tema aqui que nos une nessa manhã, né? Quando a parte pode reclamar essa alteração do contrato? Qual é o limite que o Estado tem de intervenção no contrato? E esse tema é um tema impensado na visão clássica contratual. Na visão clássica contratual, me refiro aí a 1804, né, Código francês, esse é um conceito que era o pacta sunt servanda e não tinha essa possibilidade. 1134 do Código francês não tinha essa possibilidade. Essa ideia, na verdade, eu obviamente não vou falar de história, o professor Arque já foi muito bem nisso, mas só para lembrar que no Código de Hammurabi, portanto, a primeira regra jurídica que a gente conseguiu, né, tirar lá de Sousa, lá do Estela, né, já havia uma referência dizendo, olha, se alguma coisa extraordinária alterar, claro, não estão falando da alocação comercial, né, técnica, mas de um tema lá do campo que foi inundado por um fato que foi imprevisível, as partes já podiam mudar. E depois, né, a clássica referência também do medieval, né, já dos pós-glossadores, da cláusula rebus sic stantibus, que foi muito cara aqui, que foi tema, né, de muita discussão. Enfim, essa ideia de que a alteração de um fato específico poderia ensejar, não é, a revisão de um contrato, foi também um tema muito, muito tratado. O grande problema, essa grande discussão é essa questão da ordem. Porque a ideia, né, da obrigatoriedade aliada, né, à autonomia da vontade, quer dizer, a obrigatoriedade de uma vontade manifestada a um determinado tema, é incompatível, e o respeito, claro, que o ordenamento deve fazer a essa vontade, é incompatível com a ideia de revisão de contrato, né? Essa é a grande discussão. A gente viu, e o professor que falou muito bem do Bernard Winscheid, que é, né, a gente chama aqui de teoria da pressuposição, né, porque é muito ligado ainda a uma vontade, né? Depois o parente sempre fica imaginando, o professor Hacker falou como é que era o almoço na casa dos Winscheid, conversando, né? O Winscheid meio frustrado, porque a tese dele, e aí o genro, né? Aquela desgraça do genro, dando pitaco, enfim, sempre fica imaginando como é que era a dinâmica familiar aí dos Winscheid, e o Paul Wertmann depois traz, né, a teoria da base nossa um pouco mais. Mas o fato é que, e aí é uma coisa de humildade nossa, nós, homens do direito, é que não importa qual brilhante seja a nossa tese, a verdade é que a realidade é sempre mais forte. Não adianta a gente fazer uma tese linda, maravilhosa, porque a realidade sempre faz derreter essas nossas certezas jurídicas. Isso aconteceu na prática até antes, do ponto de vista mais concreto, e isso é verdade, no direito à execução, principalmente com os coronation cases, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas basicamente foi o House of Lords entendeu que se de fato houvesse uma alteração extraordinária que mudasse a situação, era justo então que houvesse, né, eles chamavam de frustration purpose, que houvesse essa alteração, e a França, que era onde a jurisprudência francesa era mais radical na impossibilidade de revisão, logo após a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra, claro, que todos os países europeus sofreram muito, mas ela foi toda ela lutada no jardim francês, então a França foi o país mais afetado por aquela guerra, editou a Lei Fayot, que exatamente previa essa revisão de contrato. Então, o mundo inteiro, num determinado momento, a realidade, as situações da vida admitiram essa condição. E aí eu até tinha preparado falar isso, e eu não vou tratar, porque seria quase uma responsabilidade minha, depois do professor Hacker falar, mas, enfim, o fato é que houve essa grande alteração, grande modificação, uma grande base teórica, que é muito importante a gente conhecer, e eu vou tratar isso mais, por que motivo a gente saiu de uma ideia da impossibilidade total, com base, evidentemente, na ideia do pacta sunt servanda, para uma cabeça dizendo que pode haver, sim, uma alteração diante de alteração substancial. E aqui, eu queria fazer essa chamada, uma atenção nossa de reflexão, é que é muito importante que haja a ciência jurídica aqui. É muito importante que essa alteração ela seja feita com base em dados concretos.
numa análise mais científica e não numa análise de eu acho que isso aqui não é justo, não é razoável, e conceito mais aberto. Eu acho que o papel da doutrina, da jurisprudência, do aplicador de direito é cientificar essa história, é tornar essa discussão mais concreta e menos, olha, mudou, então pode mudar. Esse é o problema da história. O que aconteceu, e foi exatamente o que o professor Nelson falou com muita razão, é que a gente recentemente passou no Brasil por uma alteração legislativa, que é essa lei da liberdade econômica, agora no final de 2019. Essa lei, ela tinha um propósito claro de dizer o seguinte, olha, está havendo um exagero, que de fato havia um exagero. Se você analisasse a jurisprudência brasileira, e de uma certa forma até a doutrina, a ideia de alteração, ela não tinha um parâmetro. As pessoas estavam muito preocupadas em discutir pode ou não pode, e não estavam, talvez não tenham se aprofundado muito, em dizer, bom, se pode, como pode? Em que circunstâncias isso pode acontecer? Quais são os graus que isso deve, quais são os balizadores dessa alteração? E essa é a discussão mais rica que a gente tem que ter. O que aconteceu? O Estado, então, vem e dá uma regra que, eu estou de pleno acordo com o professor Nery, chove um pouco no molhado. E, inclusive, ele se repete, ele é redundante a regra. Porque esse é o 421, que foi alterado, ele vai dizer no inciso terceiro, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Isso já era verdade, mas ele diz isso. E aí o parágrafo único repete, prevalecerá o princípio da integração mínima e excepcional da revisão. Ora, a lei está dizendo duas vezes uma coisa e uma coisa que já era verdade. Então, o legislador se preocupou muito em dizer uma coisa que já existia. Por que o legislador estava tão preocupado? Ele estava preocupado com essa confusão, com essa falta de ordem na tentativa de revisão. Bom, obviamente que se a lei diz que a revisão é excepcional, ela está dizendo ao mesmo tempo que pode ter revisão, né? Porque uma coisa é dizer, não cabe revisão, mas ela não está dizendo isso, ela está dizendo que a revisão existe, porém de forma limitada. Né? Que no Brasil, qual é a legislação que nós temos no Brasil? A gente tem o 478, né, que fala em resolução dos contratos. Então, a interpretação literal desse dispositivo não admite que o juiz, ou o julgador, ou um terceiro, venha e diga, vamos alterar, vamos reequilibrar o contrato. Ele apenas diz, havendo essa situação extraordinária, superveniente, as partes têm que resolver o contrato. Ou seja, o contrato morre por conta disso. É uma solução radical, não é uma solução inteligente. Muitas vezes, as partes não conseguem conviver com ela, porque o contrato já existe, já está produzindo efeitos. Ou seja, é uma solução que não se adequa à realidade, né? Então, esses são os elementos, né? Um fato extraordinário, uma alteração, e a ideia é evitar o sacrifício desmesurado, mas, como eu disse aos senhores, é uma norma que não se adequa à realidade. Muitas vezes, a parte não tem opção. Não, eu não consigo desfazer esse contrato, eu preciso do contrato. O problema é que ele está desigual. O 479 tenta dar uma saída para isso. Só que faz, com todo o respeito do legislador, de forma mal feita. Porque ele vai dizer o seguinte, 479, olha, essa resolução pode ser evitada se o réu se oferecer, né, a alterar equitativamente as condições. Aí tem as grandes questões. Bom, primeiro o seguinte, por que o réu, por que a própria parte não pode proativamente dizer, olha, eu estou aqui querendo mudar o contrato, ele não está justo? Por que essa limitação da lei? Número 2, o réu é um termo técnico que não é o devedor, não é a contraparte, é a pessoa acionada numa ação judicial. Ou seja, será que você de fato precisa judicializar para que então você possa ter essa alteração? E depois, ainda não dá ao julgador qualquer possibilidade de modificar isso aí. No fundo, é um acordo que as próprias partes têm. Então, essa é uma grande discussão do alcance. E só para dizer que eu acompanho, eu não sou negacionista em nenhum sentido mesmo, e muito menos nesse aqui também. Eu estou de pleno acordo com a doutrina do professor Nery. Tá? Nos contratos laterais, no caso 80, para você ver como o legislador aqui não tem uma sistematicidade, ele não adotou uma coerência, ele vai admitir, aqui sim, que o juiz, do ponto de vista literal, aqui sim ele vai admitir que o juiz altere ou reduza a coisa. Quer dizer, então, ele não tem uma coerência técnica aqui, nesse ponto. Né? A parte pleiteia, né? A alteração nos contratos unilaterais, né? E o juiz, então, permite que o juiz decida. O outro artigo importante, também corretamente mencionado pelo professor Nery, é o 317. Esse, sim, é, para muitos, a corporificação, a cristalização da ideia, a teoria
da imprevisão no Código Civil, que, como o professor Nery falou corretamente, já era adotada pela jurisprudência. Na verdade, você tem decisões dos anos 60, dos anos 70, e por aí foi crescendo essa ideia da teoria da previsão, que era uma coisa, aqui entre nós, quase que essa briga da realidade contra a norma. O 317, que para muitos, e eu estou de acordo com a doutrina do professor Nery, né? Mas só para dizer, para muitos acham que isso aqui é uma coisa apenas de valor, do teoria do pagamento, cuja ideia, e isso é verdade, a gênese, ela nasce para tratar da inflação, né? Mas a verdade é que, né, a norma, depois de publicada, ela não pertence mais ao legislador, né? Já admite que, diante de fatos imprevisíveis, e o conceito é muito semelhante ao do 478, mas permite sim que o juiz, portanto, que o judiciário possa intervir e corrigir o valor da prestação quando ela se mostrar iníqua. Então, basicamente, são os mesmos elementos da resolução por onerosidade excessiva. A única diferença, mais aguçada, claro, é que é um contrato de longa duração. No 317, qualquer parte pode pedir essa, entre aspas, correção, e a finalidade é encontrar esse equilíbrio, essa justiça econômica, né? De novo, a interpretação hoje, corretamente, na minha avaliação também, é uma interpretação mais ampla desse dispositivo, né? Então, permitindo ao juiz corrigir o valor. Enfim, então essas são essas duas ferramentas que hoje são aplicadas conjuntamente, na verdade, para fins de revisão de um contrato no direito brasileiro, se essas circunstâncias aparecem. Mas, além disso, isso é um tema também interessante para tratar aqui rapidamente, é que a leitura deles tem, inclusive, amplificado para não apenas o fato ser imprevisível, mas as suas consequências. A gente, aqui no Brasil, faz encontros, não é? E civilistas importantes, pessoas que estão pensando, elas emitem enunciados, e ambos enunciados, tanto em relação ao 317 quanto ao 478, são no sentido de uma soft law, né? No sentido de que as consequências também são importantes. Ou seja, não só o fato é relevante, que às vezes o fato é até previsível, mas muitas vezes as consequências não, né? O Código Português, diferente do nosso, né, já fala da ideia até de boa-fé, de equidade, como fundamento para essa revisão. Assim como o 313, quer dizer, é interessante, evidentemente, muito rico para a gente ver a doutrina, a jurisprudência e a própria lei de um outro ordenamento, porque, claro, a gente avalia como é que outros países têm pensado e refletido. E nesse país, claro, a boa-fé já está incorporada, e eu estou de acordo que, evidentemente, tem que ser também, como o professor Nery falou. Aqui no Brasil também é interessante, só para refletir também sobre isso, que o Código do Consumidor, que evidentemente antecede, né, a década de 90, ele já permitia essa revisão, né? Ele permitia, portanto, o Código do Consumidor ele antecede mais de 10 anos, né, o Código Civil brasileiro, a publicação do Código, né, até foi redigido em boa parte anteriormente, mas a publicação, sim, antecede bastante. Então, ele já admitia essa ideia da modificação de causa contratual de uma forma até mais ampla, né, do que o Código Civil. E aí, eu queria mencionar, já nessa linha da gente examinar quando em que circunstâncias, em que exames, e acho que esse é o ponto da minha contribuição nessa manhã, que eu acho que o que a gente tem que refletir e pensar em que circunstâncias essa alteração pode acontecer, né, e tentar tornar isso de uma forma mais técnica, é que, por exemplo, as regras da UNDRA dão, né, que obviamente falam, né, bastante, né, do hardship, da situação de uma alteração, de uma situação de fato superveniente, extraordinária, né, quando isso vai acontecer. E vejam que o artigo 622 das cláusulas da UNDRA, né, eles trazem conceitos que são interessantíssimos, né, fatos que estão conhecidos pela parte após a formação do contrato, é um elemento interessante, fatos que não poderiam ter sido razoavelmente levados em conta, um outro elemento muito relevante, fatos fora da esfera do controle da parte em desvantagem, não tinha como controlar aquilo, e, finalmente, a sobreveniência de fatos que não foi assumida, porque, obviamente, o professor Hacker falou isso, e o professor Nery também, há riscos do negócio que são inerentes ao negócio. Esses riscos, realmente,
ainda mais essa parte está muito clara, né, quem suportou esses riscos, também são temas que não devem ser referidos ou levados em consideração nesse momento. E aqui eu vou passar rápido, mas é só interessante a gente notar que no direito, e tem uma lição de humildade, vale muito a pena a gente ouvir outras legislações, ouvir o que outras pessoas estão falando, para a gente poder aprender, né, e aplicar aqui ao nosso. E por essa razão, inclusive, esse momento aqui que a gente está ouvindo o professor Hack é tão rico. Então, o importante papel da doutrina e da jurisprudência nesse momento é criar essas balizas, né? E balizas que têm que ser aferidas, assim como o professor Nelson Nery falou, que a revisão ela é sempre excepcional. Então, o propósito de uma revisão jamais pode ser o de criar um novo negócio, que seria um esdrúxulo. A ideia é sempre que essa alteração, se ela for recomendável, né, que seja mínima, né? E não criar que não sair de um polo e levar para o outro. Restabelecer o momento anterior ao fato extraordinário, né? E jamais reescrever o contrato, o que seria um absurdo até mesmo para não violar um outro princípio muito caro, né? O princípio da legalidade das obrigações, que era o antigo 8.000, onde começava o Código Civil antigamente no Dia das Obrigações, e o atual 313, que é um artigo importante. Se vou citar uma grande pensadora, que eu acho que é importante refletir sobre isso, diz: o remédio para a imprevisibilidade, para a caótica incerteza do futuro, está contido nas faculdades e promessas. Eu estou aqui, não estou conseguindo ler tudo. Então, o remédio para possibilitar, para a imprevisibilidade, para a caótica incerteza do futuro, está contido nas faculdades de prometer e cumprir promessas. E eu acho uma matéria de muita reflexão para a gente nesse momento também de tantas incertezas. Essa lei da liberdade econômica, que o professor Nacional falou até com uma certa ironia, eu compartilho dele, na verdade ela veio amaldiçoada. Porque vocês vejam que coisa curiosa, o legislador faz editar uma norma dizendo que é excepcional a alteração. E logo em seguida, né, no final de 2019, logo em seguida a gente tem uma peste, né, uma pandemia no mundo inteiro, obviamente uma coisa totalmente inimaginável, né, que faz com que a gente passe a pensar mais do que nunca nas modificações do contrato. Então isso deve ser uma maldição desse legislador, né, para a gente poder estar nesse momento conversando sobre tantos aspectos práticos. E aqui, para encerrar com o nosso moto aqui, né, que eu queria conversar com vocês, porque eu acho que é o seguinte: a função social e a segurança jurídica muitas vezes entram em conflito no nosso ordenamento, né? São dois valores fundamentais do direito, dois grandes vetores, e não raro eles estão. Quando a gente fala em ordem e progresso, a gente podia pensar que a ordem é essa segurança jurídica que a gente pretende. E o progresso é essa função social, porque obviamente que o progresso está ligado a isso. Esse tema da revisão dos contratos é um assunto que reclama exatamente esse tipo de reflexão. Até que momento é melhor a segurança jurídica e em que hora isso cruza para que a gente precise estar atento a uma função social que o contrato tem que ter. Quando ele perde essa função, qual é o sentido que isso tem? De novo, muito obrigado, eu vou tirar aqui a vocês pela atenção, muito obrigado a todos pelo convite, foi uma honra participar dessa mesa, eu espero ter contribuído um pouquinho para essa discussão, não com tanta profundidade dos que me antecederam aqui, mas, enfim, eu acho que também com muito interesse no tema. Muito obrigado, uma boa manhã para todos. Muito obrigada, Castro Neves, pela sua apresentação brilhante, como sempre, por trazer principalmente todas essas angústias que nós tivemos, de certa forma, com essa fase esse momento de revisão exagerada e certamente sem critérios muito objetivos, sem parâmetros muito objetivos, né? Que, de certa forma, causou uma grande insegurança, e ainda causa uma grande insegurança no Brasil, devido à falta dos critérios e devido também à amplitude, como você bem salientou, com a qual muitas vezes o juiz revisa o contrato, sem se ater
extremamente ao mínimo necessário para fazer o reequilíbrio, mas, enfim, reescrevendo, digamos assim, um contrato novo, que obviamente não encontra base na autonomia privada e na vontade das partes, né? Então, eu acho que esse é um ponto realmente muito interessante que eu consegui pegar aqui da sua fala e que realmente a gente tem que trazer em cena quando a gente discute a revisão contratual. Nós temos, na verdade, muitas perguntas, né? Eu vou ter que realmente separar algumas, não vamos poder, devido ao adiantado da hora, mas eu vou direcionar uma primeira ao professor Harker, perguntando o seguinte, professor, uma questão que foi colocada por um dos nossos ouvintes. Até que ponto a distribuição dos riscos no contrato, a distribuição que é feita pelas partes, ela impede a revisão contratual? Isso vai depender, por exemplo, da gravidade do evento, ou todo contrato em que as partes tiverem feito a distribuição dos riscos, ele está imune, digamos assim, não pode mais haver revisão contratual, ou isso se aplica mais a esses contratos, como o senhor falou, de seguros ou de compras de ações que envolvem efetivamente um risco muito grande? Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Essa ressalva é só para casos em que uma parte tem que suportar todos os riscos. Mas tem regras normais da distribuição do risco. Por exemplo, no caso de locação, o locatário corre o risco de não pode utilizar. E normalmente isso não é um problema para o locador. Então, essa distribuição normalmente, essa distribuição é vigente bem na maioria dos casos. E a revisão do contrato também na Alemanha é uma coisa excepcional. Não é coisa comum, é coisa excepcional em circunstâncias excepcionais. Mas nesses casos excepcionais, então tem uma solução própria para esses casos. E essa solução quebra a distribuição normal dos riscos no contrato. Para poder, talvez, ou quantificar, é uma nova maneira de falar no Brasil, para talvez quantificar, talvez ajuda essa jurisprudência, que também não tem no BGB, mas é jurisprudência estável, que está bem estabelecida, que quando tem uma desproporção de 100%, quando a prestação é menos de 50%, ou tem menos da metade do valor da contraprestação, nesses casos tem uma presunção de lesão. Não existe essa norma sobre lesão que tem no Código Brasileiro, mas na verdade existe na jurisprudência. E talvez esse limite de 100% olhando de um lado ou 50% olhando do outro lado, talvez isso é um bom critério para achar essa desproporção. E também vale nesses casos, porque uma loja que não pode ser utilizada porque tudo é fechado, essa loja é sem vício,
mas essa loja não tem valor. A prestação do locador, nesse momento, não tem valor, porque só nesse momento, nesse período de fechamento, porque nenhuma pessoa entraria agora num contrato comprando ou prometendo o aluguel para essa loja. E então, nesse caso, tem uma relação de 0 a 100%, e dá para ver que é um caso excepcional quando tem que ter uma solução especial. Excelente. Então, a gente pode ver que na Alemanha também é uma medida excepcional, mas sempre que nós temos circunstâncias excepcionais, o juiz adapta o contrato. Muito bom. Professor Nelson Nery Júnior, nós temos 2 perguntas aqui dirigidas ao senhor, perguntas bem práticas. Um ouvinte pergunta a sua opinião, se o senhor acha que seria aplicável a teoria da base do negócio, né, aos contratos de comercialização de energia elétrica, devido a essa iminente, digamos assim, crise hídrica que nós estamos vivendo aqui no Brasil, que se aponta como uma das maiores dos últimos 90 anos, né? Então, se seria possível, em tese, né, a aplicação nesses contratos, ou então, a segunda pergunta, professor, que eu já vou lhe passar, porque também é de cunho bem prático, se o senhor vê a possibilidade de uma revisão de cláusulas sucessórias por alguma alteração na base, né, alteração superveniente, digamos assim, o senhor visualiza essa possibilidade de uma revisão ou uma alteração nas cláusulas sucessórias? Lhe passo a palavra. Obrigado, professora Karina. Antes de responder, eu quero agradecer a nossa presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, né, Viviane Girardi, pela sua condução à testa da nossa associação, com muita competência, e sendo a primeira mulher em décadas a comandar a nossa associação. Isso é um fato bastante marcante e importante. Mas, primeiro, a teoria da base do negócio, modificação de cláusulas de contratos, etc., e tal, por excessiva onerosidade e outras circunstâncias que já mencionamos durante toda essa exposição da manhã de hoje, essa teoria é aplicável a qualquer contrato. Energia elétrica, sim. Mas é um contrato de risco. Não há problema nenhum. Aliás, eu chamo a atenção, esse fato foi bastante discutido na Itália, e o professor Alessio Zaccaria, que é um grande civilista italiano, ao mencionar os artigos 1467, 1468 e 1469 do Código Civil italiano, ele discute a possibilidade de aplicação da teoria da base do negócio jurídico também nos contratos aleatórios, que é bem... Então, não é aquela área normal do contrato. Quer dizer, quando existe um risco absolutamente fora de propósito, é aplicável à teoria. Não importa se o contrato é aleatório, tem uma área normal, uma área mais, digamos assim, acentuada. Disposições testamentárias, foi a segunda pergunta. O testamento, como ele é uma disposição de última vontade, é um negócio jurídico unilateral, né? Caracterização clássica do testamento. Então, disposição de última vontade não pode ser modificada depois, né? Quando há a abertura da sucessão, que se dá com a morte da pessoa, do testador, né? Ali o negócio jurídico testamentário começa a ter eficácia. E como é que nós vamos modificar um negócio jurídico testamentário, que é unilateral e que não pode ser modificado porque o testador já faleceu, né, quando é aberto o testamento? Então, eu vejo que não é possível a aplicação da teoria, mas aquilo que o testador deixou, se modificou, etc., aí já é uma questão de exame do avanço ou não da legítima, que é uma questão do inventário, mas não de modificação da cláusula testamentária. Então, o testador não podia testar mais do que isso, porque a legítima foi ultrapassada, temos que
fazer uma diminuição da legítima, um ajuste da legítima. São coisas que podem acontecer do curso do inventário, mas que não implicam em modificação, isso que é importante, da disposição testamentária por conta da situação específica de ser um negócio unilateral e modificável depois da morte do testador. Né? Tá ótimo, muito obrigada. Professor Castro Neves, nós temos aqui várias perguntas também direcionadas a você, mas depois eu posso até te mandar, porque muitas também se repetem. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião. Nós tivemos, durante a pandemia, a lei emergencial, a 14.010, né? Que no artigo, se eu não me engano, era o artigo 7º, dizia que vários eventos extraordinários, né, como hiperinflação, né, aumento da inflação, enfim, desvalorização da moeda e até a modificação da própria variação, até uma própria variação, mudança no câmbio, né, no nosso real, no nosso padrão monetário, não seria considerado um evento imprevisível, né? E eu gostaria de saber tua opinião, porque essa lei teve uma forte inspiração na lei francesa, que você trouxe aqui para a gente, falando da lei Fayot, que, de certa forma, perdeu vigência em 1920, e o legislador francês, em 2016, reformou o Código de Napoleão exatamente para permitir a revisão dos contratos, adotando, inclusive, terminologicamente, digamos assim, de certa forma, uma teoria, umas expressões muito semelhantes usadas na Alemanha, como é exatamente a alteração das circunstâncias, da base econômica do negócio. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião no seguinte sentido. Você acha que como você vê esse dispositivo da nossa lei emergencial, né, que se guiou por uma orientação ultrapassada no próprio país de origem, que foi no caso da França, e num momento crucial em que talvez tenha sido um dos momentos mais graves em que nós precisamos de revisão contratual, claro, com toda a prudência, né, e com todo digamos assim, o cuidado de verificar, no caso concreto, os pressupostos, principalmente a excessiva dificuldade de prestar do devedor. Como você vê essa legislação num momento pandêmico como esse? Bom, Karina, primeiro vamos aproveitar aqui do carinho que eu tenho pelo professor Nelson, por você, e pela Clarice um pouco, de que tem alguns temas que você tem que tratar com humor, né? Um pouquinho de humor. Rapidamente, se vocês conhecem a história do Moisés subindo lá o Monte Arará, trazendo os mandamentos, né? E quando ele chega, então, para falar dos mandamentos para a comunidade lá, para o judeu, ele começa a dizer, olha, honrarás pai e mãe, e as pessoas, então, ótimo mandamento, não falar o nome do Deus em vão, ótimo mandamento, e assim vai até chegar no 7º, que ele diz, não cobiçarás a mulher do próximo. E aí a turma começa a dizer, peraí, que mandamento é esse? Não sei, calma. E aí Moisés, então, teria dito, gente, calma, essa é a lei, vamos ver como vem a jurisprudência, né? Então, aqui é o seguinte, essa lei é uma lei que tem que ver com a jurisprudência, porque ela é quase uma coisa, assim, a briga contra a realidade que a gente estava dizendo. É o legislador querendo dizer, ou contrapor, como a gente viu com o professor Akin, um século de reflexão, de pensamento, enfim. De verdade, eu acho que aqui só a gente dizendo, temos que ver a jurisprudência aqui, porque a mim não faz sentido que o legislador diga, olha, não importa a mudança que tem que ter, um pouco na carona da primeira pergunta que você formulou ao professor Harker, na verdade, essa questão ela tem muito, obviamente, de ciência, de técnica e também, em grande parte, da análise do caso concreto, né? Não é possível, de antemão, dizer, olha, aqui tem que mudar, tem que ver a situação, em que circunstâncias isso mudou, são vários elementos. Então, a gente dizer de antemão, olha, não altera nada, eu acho que
certamente essa norma está fadada a receber dos tribunais, da doutrina também, uma coisa mais inteligente. A resposta pode ser, acho que a gente é mais inteligente que isso, né? Verdade, eu concordo 100% com você. Professor Nery, mais uma última pergunta, eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor, outra para o professor Harker, porque nós já estamos praticamente ao meio-dia, então só para finalizar. Professor Nery, nós temos lá no 317, no 478, de certa forma, dois exemplos, né? Exemplos legais, como os alemães gostam de falar, de um fenômeno amplo que é a alteração das circunstâncias, mas que se concretiza e materializa de outras formas. Por exemplo, pode ser que o evento extraordinário frustre totalmente o fim do contrato. E essa frustração do fim do contrato, a rigor, numa interpretação mais literal, e é difícil a gente subsumir no 317 e no 478 muito menos. E aí eu lhe pergunto, o senhor não acha que o fato de nós termos situações de alteração posterior das circunstâncias que não são subsumíveis nem no 317, nem no 478, não reforça a necessidade da gente recorrer ao 422, a cláusula geral da boa-fé objetiva, para solucionar esses casos, porque, afinal de contas, a teoria da base ela pode ser recepcionada no 422 e ela é uma teoria ampla que abarca diversas situações e não só essas duas situações do 317 e do 478. O senhor concorda com a sua visão a respeito dessa ideia? Seu microfone. Professora Karina, obrigado pela questão. Mas, sabe, no meu comentário ao Código Civil, meu e da professora Rosa, nós colocamos a seguinte premissa no início dos comentários. O que está no 317, o que está no 478, são hipóteses exemplificativas de aplicação do dispositivo normativo. Como você acabou de falar, que os alemães gostam de falar, que são exemplos legais, é um exemplo legal, não é um rol fechado. Não se fala ali no 317, nem tem como se interpretar que aquilo é uma circunstância enunciada em números clausus. Não é. É uma situação exemplificativa. Então, por isso é que, se houver alteração das circunstâncias ou perturbação da base, enfim, seja qual for a ideia é a mesma, não é? É possível, sim, a utilização tanto do 422, do Código Civil, cláusula geral de boa-fé, quanto a cláusula geral de função social do contrato, do 421. Aliás, houve uma pergunta que eu respondi aqui no chat a respeito desse assunto, do 421, que está no enunciado 166 do Conselho da Justiça Federal, lá na terceira jornada de direito civil, não é? Dirigidas pelo saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar, onde se menciona que a frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no direito brasileiro pela aplicação do artigo 421 do Código Civil. Eu digo 422 também, por que não? Né? Então, são dois artigos que falam de cláusulas gerais e que a gente tem uma ideia da cláusula geral de incidência, portanto, em todo e qualquer negócio jurídico dentro do direito brasileiro, direito privado brasileiro, pela menção que é feita a eles pelo parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil, né? Que diz que as partes têm liberdade contratual, salvo naquilo que disser respeito a cláusulas gerais, como, por exemplo, função social do contrato e cláusula geral de boa-fé do 422. Então, acho que esses dois artigos se aplicam, sim, a qualquer uma dessas circunstâncias e que nós não devemos ficar fechados no exemplo legal do 317 e no do 478. As hipóteses são absolutamente exemplificativas. Muito bem, excelente, professor. Muito obrigada. A minha última pergunta, vou dirigir, então, ao professor Harker. Professor, o senhor comentou
que uma das razões pelas quais a jurisprudência, né, os tribunais têm negado os pedidos de revisão contratual na Alemanha é a dificuldade de provar essa excessiva dificuldade de prestar por parte do devedor, porque muitos devedores têm recebido auxílio emergencial do Estado nesse momento de pandemia. Aqui no Brasil, nós não tivemos de forma adequada, digamos assim, suficiente para fazer frente à pandemia, esses auxílios governamentais, né? Nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas têm recebido, é claro, tem algumas, os auxílios são, pelo menos em pessoas físicas, eu sei que são bem módicos, bem baixos os valores, e pessoas jurídicas, eu acho que deve haver uma grande dificuldade de se receber do Estado esse auxílio nesse momento de crise. Se na Alemanha não fosse uma situação semelhante à do Brasil, em que não houvesse o auxílio emergencial para as empresas com dificuldade ou para as pessoas, o senhor acha que os tribunais iriam admitir a revisão contratual em mais hipóteses? Não tem dúvida. Teria revisão do contrato em grande escala. Porque isso é sempre só o ponto difícil nesses julgamentos, que não dá para ver que o locatário realmente tem que suportar, ou que é insuportável para o locatário. Mas sem isso, primeiro, é mais fácil haver que tem uma desproporção enorme, e, no outro lado, é muito mais fácil ganhar o processo, porque, então, sem auxílio, não tem esse ônus da prova, que não precisa esse cálculo. Só pode dizer que no ano passado ganhava tanto, nesse ano nada. Então é muito fácil ver que é irrazoável para o locatário ser vinculado pelo contrato. Nem tem dúvida que só talvez isso foi no primeiro lockdown da primavera do ano passado, tinha o problema que demorou pouco tempo. Um mês, 2 meses. E com casos que pertencem a essa época, os tribunais falaram 1 mês, 2 meses, não é tão grande. Mas o segundo lockdown, que começou aqui em outubro e quase acabou agora, um mês atrás, nesse lockdown tem menor dúvida que é uma alteração profunda que não dá para aguentar para um locatário. Com certeza teria muito mais casos de aplicação desse conceito. Sim, isso é muito interessante, porque às vezes o jurista brasileiro olha as decisões alemãs negando a revisão contratual e esquece de olhar o fundamento, porque, na verdade, o tribunal nega porque a empresa recebeu auxílio emergencial e aí não fica configurado o requisito, né, elementar de ter que demonstrar essa excessiva dificuldade de prestar, de cumprir a prestação. Então, isso é realmente muito importante ser salientado. Bem, infelizmente, nós já estamos no nosso tempo, já são 12:00. Existem muitas perguntas, mas, obviamente, nós não podemos fazer todas. Eu agradeço imensamente ao professor Harker, professor Nelson Neri Júnior, professor José Roberto de Castro Neves, a Clarice Leite por ter conduzido ter feito a apresentação do nosso webinar, e a ASP, na pessoa da Viviane Girardi, por essa oportunidade de diálogo.
Gostaria de agradecer também a nossa audiência, foram mais de 350 pessoas acompanhando ao vivo nossa transmissão, e certamente outras ainda assistirão esse vídeo oportunamente, e agradeço a ASP, devolvo a palavra para a Clarice para fazer o encerramento, então, do nosso webinar. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, Karina. Agradeço a todos os palestrantes, a todos os ouvintes. Foi uma manhã muito enriquecedora. Aprendemos muito sobre direito alemão, sobre Union droit, direito francês, e vamos agora continuar refletindo sobre como aplicar de forma razoável, ponderada, todo esse conhecimento à nossa realidade, que é uma realidade própria. Muito obrigada, agradeço novamente a participação de todos. Uma boa tarde. Boa tarde a todos.